Olá galera, hoje o canal Notícias e Giros da Bola apresenta para vocês a atualização da situação do Flamengo, após empate frente ao São Paulo. O empate do Flamengo com o São Paulo, em 1-1, no último domingo trouxe à tona novos fatos que escancaram o distanciamento entre o técnico Jorge Sampaoli e os jogadores. Um afastamento que ganha mais evidência diante dos recentes resultados ruins da equipe. Uma das situações mais emblemáticas ocorreu na volta do intervalo. O técnico foi chamado de burro pelos torcedores por ter substituído Arrascaeta por Everton Ribeiro. O uruguaio também demonstrou insatisfação e nem sequer voltou ao banco de reservas para acompanhar o restante da partida. Assim que o jogo terminou, ele deixou o estádio rapidamente, bem antes que a maioria dos companheiros. A substituição, aliás, deixou companheiros de Arrascaeta atonitos. Com um time pouquíssimo criativo no primeiro tempo, a saída do jogador que é considerado o mais diferenciado pelo grupo gerou reações de incredulidade. Não que o uruguaio estivesse desequilibrando, mas justamente pela característica e pelo poder de furar retrancas com jogadas peculiares. O atacante Cebolinha, que ficou no banco ao longo de toda a partida, também foi embora poucos minutos após o apito final e, a exemplo de Arrascaeta, não encaminhou-se para o vestiário. No gol de Pedro, mais desencontros. Reservas vibrando de um lado, Sampaoli virando as costas e andando para o outro. Não, Sampaoli não é treinador de celebrar todos os gols efusivamente, mas a frieza com a qual reagiu ao lance chamou a atenção. Dorival em casa. A posição do clube é de que tudo corre bem entre jogadores e técnico. O vice-presidente de futebol, Marcos Braz, e o volante Alan deram entrevista ao fim do jogo contra o São Paulo e negaram a existência de um racha na relação. Entretanto, pelo que se viu no gramado, também não há uma conexão aparente. O que ficou evidenciado pela postura oposta demonstrada pelos jogadores junto ao técnico adversário. Dorival Júnior, que comandou o Flamengo nas conquistas da Libertadores e da Copa do Brasil de 2022, recebeu o carinho dos atletas rubro-negros. Antes e depois da partida, ele teve uma fila de abraços e trocou conversas ao pé do ouvido com os jogadores. Pedro foi um dos mais afetuosos junto ao atual treinador do São Paulo. O jogador, que foi titular absoluto, artilheiro do time e jogador de Copa do Mundo com Dorival, perdeu muito espaço com o argentino. Em nota publicada após sofrer uma agressão do Pablo Fernandes, ex-preparador da comissão de Sampaoli, o atacante mostrou insatisfação com o pouco tempo de jogo e afirmou sofrer covardia psicológica. Após o jogo, em entrevista coletiva, Dorival Júnior foi perguntado sobre o feijão com arroz que fez do Flamengo campeão da Copa do Brasil e da Libertadores. Ao responder, mostrou-se grato pelo que viveu no ano passado, tratou a torcida rubro-negra como fantástica e entrou até no mérito da formação em que utilizava Pedro e Gabigol juntos, situação que tornou-se inviável com Sampaoli. Sampaoli evita tema relacionamento. Dentro das quatro linhas a sintonia também não é ideal. Em entrevista coletiva ao fim da partida, o técnico admitiu que o Flamengo ainda joga de forma diferente da que ele acha ideal, também defendeu que cabe aos jogadores se adaptarem à sua maneira de trabalhar. Por outro lado, disse que está se acostumando ao estilo dos jogadores. Perguntado por diversas vezes se não concorda que o episódio em que Pablo Fernandes desferiu um soco em Pedro fez ruir o ambiente entre ele e os jogadores, Sampaoli não respondeu. Parte da entrevista deste domingo contrasta com o discurso utilizado em participação no programa Bem, Amigos do Sport TV, em 2022. Na ocasião ele afirmou que, quando o treinador pensa que o jogador tem que se adaptar ao seu estilo e não ao contrário, o fracasso está assegurado, ao se referir à passagem conturbada do técnico português Paulo Sousa pelo Flamengo. Eliminado da Libertadores e cada vez mais longe do Botafogo, líder do Brasileirão, o Flamengo tem na Copa do Brasil a chance mais concreta de conseguir um título de expressão em 2023.
para isso, vai precisar superar os desencontros pelo menos na próxima quarta-feira, quando enfrentará o Grêmio em busca de uma vaga na decisão do torneio.